Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Eu sou o canal Culto das Bruxas, canal focado em ReZero, mas de vez em quando trago vídeos de outros animes também. O vídeo que eu trago hoje, eu acredito que boa parte da comunidade de ReZero irá gostar, pois eu já fiz vídeo focado só na Emília, mais precisamente na primeira Emília que o Subaru conheceu, e também já fiz vídeos de outros personagens e temas de ReZero. Porém, eu ainda não havia feito um vídeo específico e focado na nossa adorável e querida empregada de cabelo azul. E é claro que não pode faltar um vídeo da Ren num canal de ReZero. E apesar do tema parecer ser depreciativo, é na verdade um fato que ocorreu na novel. Infelizmente isto foi cortado da primeira temporada no anime, só tem na novel, e eu achei interessante trazer esse tema para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No episódio 19 da primeira temporada do anime, momentos antes da luta com a baleia, Subaru e Ren têm uma conversa. Esta conversa ocorreu na árvore de Flugel, e eles foram conversando, a Ren foi explicando o lugar que eles estavam, que esta árvore foi plantada há 400 anos atrás por um sábio chamado Flugel, e apesar dele ser conhecido como sábio, ninguém sabia nada sobre ele, sendo um homem bem misterioso. Nossa! Será que esse Flugel será importante para a história no futuro? Será? Será? Bem, mas isto não é importante para este vídeo. O que é importante destacar é que a conversa do Subaru e com a Ren foram para se acalmar antes da batalha mortal que eles teriam pela frente. A conversa dos dois no anime, apesar de ter sido reduzida, ficou bonita também. Mas na novel, a Ren expressa bem mais os sentimentos dela, ela fala bastante do Subaru, fala que ela confia nele, apesar de ele estar escondendo algumas coisas que ela não sabe o que. A Ren é muito fofa no volume 7 da Light Novel, ela fala bastante coisas pra ele, e ela praticamente confessa novamente o amor dela por ele. E o Subaru, para retribuir esta confissão e todo o amor da Ren, mais uma vez, ele fala que ama a Emília. Coitada da Ren, cara. Só que pelo menos desta vez teve algo diferente. O Subaru disse que apesar dele amar a Emília, quando ele estava perto da Ren, o coração dele vibrava. Basicamente ele falou que amava as duas. Ele até achou que iria sofrer alguma represália da Ren ou algo assim, mas ela ficou feliz. E logo adiante, na conversa, ela confessa que não se importaria de se tornar a segunda esposa dele. O Subaru, então, fica pensativo, mas logo depois ele aceita. Só que existe uma condição. Ele casaria com as duas se a Emília não se importasse com poligamia. Então, a Ren mesmo fala que depois que tudo isso acabasse e eles voltassem para casa, ela mesma tentaria convencer a Emília disso. O problema é que surgiu um certo imprevisto no caminho. Mas apesar desse incidente com a Gula, na rota principal ainda teve uma tentativa de convencimento da Emília para Ren ser a segunda esposa do Subaru. E caso você não se lembre dessa tentativa de convencimento, foi logo no primeiro episódio da segunda temporada. Só que certamente não seria a Ren que iria tentar convencê-la, mas sim o próprio Subaru. Naquela cena mesmo, caso vocês estejam lembrados, o Subaru ia falar da confissão da Ren, e ele também iria falar sobre a proposta de segunda esposa para Emília. E é por esse motivo que o Subaru estava tão nervoso. Claro que o nervosismo era falar da confissão da Ren para Emília, mas ele também, uma hora ou outra, teria que abordar esse papo da segunda esposa. E provavelmente ele falaria mesmo. Só que infelizmente já havia ocorrido aquele imprevisto, o que originou aquele maldito meme. Mas falando sério, se a Ren não tivesse sido esquecida por ninguém, será que teria chances da Emília aceitar essa proposta? Olha, eu vou confessar, é uma coisa bem difícil de você saber, porque são diversas possibilidades que poderiam acontecer. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber é que a Emília tem uma visão tradicional sobre o casamento. Na verdade, nem tradicional a visão dela é. Na verdade, é uma visão comum, do senso comum do mundo, que seria a união matrimonial entre duas pessoas apenas. E é lógico que ela tem essa visão, pois o contato mais próximo de um casal, e praticamente o único que ela viu na vida dela, foi o Gilce e a Fortuna. E eles nem sequer foram um casal que chegou a ser formado. Mas como vocês já viram, esses dois tiveram uma grande influência na vida dela. E esta influência está inclusive no pensamento dela sobre casamento.
No arco 5, que será adaptado numa eventual terceira temporada, irá explorar mais ainda esse pensamento da Emília sobre casamento e sobre ser celebrado entre duas pessoas que se amam. O que acontece é que este pensamento da Emília sobre casamento é um dos principais argumentos que o pessoal usa para defender que ela não vai compartilhar o Subaru com mais ninguém. E eu quero que vocês mantenham ele em mente, porque será importante para as próximas suposições. Pois bem, vamos lá. Não aconteceu o incidente com a Gula, a Ren e o Subaru estão bem lá e estão tentando convencer a Emília. O principal problema naquela época é que ela não sabia que o Subaru estava apaixonado por ela. O Subaru, no final do arco 3, ele confessou o amor que ele sentia por ela. Só que ela só foi entender e aceitar isto quando ele a beijou no túmulo. Imagina a situação. Ele confessa o amor pela Emília, depois ele fala que ele também ama a Ren, mas ele quer casar com a Emília, quer transformar a Ren numa segunda esposa. Nossa, a Emília ia ficar perdida. Então, o Subaru e a Ren, antes de fazer essa proposta da segunda esposa, eles deveriam esperar a Emília descobrir que o Subaru a ama, e eles ainda deveriam esperar o momento que a Emília descobrisse que ela ama o Subaru e gostaria de casar com ele. E aí que tá o problema, pois isto iria demorar muito, mas muito tempo até ela descobrir que ela ama o Subaru. Seguindo, claro, o ritmo da rota principal. Aí não sei se a Ren estivesse viva, se o pensamento da Emília fosse mais rápido. Mas se tudo isto fosse superado, e a Emília descobrisse toda a situação e entendesse que ela também queria casar com o Subaru, será que ela ainda aceitaria? Aí entramos naquele problema do pensamento da visão dela sobre casamento. E isto certamente iria afetar na decisão da Emília. Entretanto, destoando da opinião de muitos, eu ainda acho que seria possível a Emília aceitar a Ren como a segunda esposa do Subaru. E por que eu acho isto? Só lembrando que a gente está seguindo uma rota em que a Ren não tivesse se encontrado com a Gula. Então, nesse caso, a Emília logo em se encontrar com ela, iria descobrir dos feitos e tudo que ela fez pelo Subaru. Ela iria saber como que ela foi importante para o Subaru, como ela ajudou ele, e possivelmente, conhecendo a personalidade da Emília, ela iria se culpar. Ela iria se culpar por ter deixado o Subaru naquele estado, na capital, e consequentemente não poder ajudá-lo nos momentos que ele mais precisou, seja quando seu estado psicológico estava bem ruim e a Ren o ajudou, ou seja na luta com a baleia, que a Ren também ajudou muito. Então, nessa situação, a Emília poderia tomar duas decisões. A primeira é que ela talvez se sentisse indigna de casar com o Subaru e oferecesse ele só para Ren. E a segunda é que ela, vendo todo o esforço da Ren, ela aceitasse como uma segunda esposa. Lembre-se que no arco 3, a Emília se sentia muito culpada pelo estado do Subaru, e isto poderia contribuir para ela aceitar a Ren como uma segunda esposa. E é claro que teria a chance dela não aceitar fazer parte de um triângulo amoroso. Mas, caso não tivesse acontecido um incidente com a Gula, eu acho que as duas primeiras opções são bem mais viáveis no caso. Aí, a gente pula para uma outra situação. Supondo que ela aceitasse a Ren como segunda esposa e ela própria como primeira, será que a opinião de terceiros, principalmente pelos habitantes de Lugunica, iria afetar nessa relação? Nesse passo, a gente entra em duas situações. A primeira é se a Emília não se tornasse rainha. Nesse caso, seria fácil. Aí eles estariam nem aí e seria viável eles se casarem, ter uma relação de triângulo amoroso, seria possível. Eu acho que nem a Emília, que sofreu preconceito a vida toda, e isso seria fichinha para ela, se importaria, nem a Ren e muito menos o Subaru. Acredito que nenhum dos três se importaria, já que eles seriam pessoas comuns. Contudo, a situação fica bem mais difícil se ela resolvesse seguir na seleção real e, pior ainda, se ela se tornasse rainha. Porque aí, o interesse dos três estaria abaixo dos interesses do reino. A Emília tem um objetivo e ela se vê com o dever de descongelar o povo dela. E ela odiaria também que o Subaru e a Ren sofressem algum preconceito e fossem odiados por alguma coisa que ela participou, como um possível triângulo amoroso que a sociedade reprovaria. Se fosse no meio da seleção real, provavelmente eles manteriam isto escondido, e se ela se tornasse rainha, provavelmente eles também manteriam escondido a vida toda. E é claro que também, diante de todas essas dificuldades, poderia haver a possibilidade deles não levarem a ideia adiante. Logo, se a Emília se tornasse rainha e a opinião popular fosse contrária a esse triângulo amoroso, isto iria afetar drasticamente a relação dos três. Por fim, até agora eu só falei de hipóteses em rotas alternativas. Mas será que na rota principal a Ren ainda tem chance de ser a segunda esposa do Subaru? Se você lê a novel ou acompanha resumos na internet, já sabe que a Ren acordou. Só que infelizmente,
Ou, felizmente para muita gente, ela voltou sem memórias. Independente se ela recuperar as memórias ou não, vamos presumir que ela se apaixone novamente pelo Subaru e aceite e volte com essa ideia de se tornar uma segunda esposa dele. Será que nesse caso, será que a Emília aceitaria a Ren como uma segunda esposa na rota principal? Bem, agora na rota principal as coisas ficam um pouco mais difíceis. Antes eu fiz a suposição da Ren não ter tido aquele encontro com a Gula e já encontrar com a Emília. Naquela ocasião seria mais fácil, porque a Emília estaria afetada por aquela culpa que ela sentia no arco 3. Só que agora, do arco 7 em diante, essa culpa já não existe mais. E no arco 5, ela vai deixar bem claro o pensamento dela de casamento ideal, ela vai visualizar o Gilce, a Fortuna, e a gente fica sabendo mais do pensamento dela sobre o que é uma união matrimonial perfeita, o que é amor para ela. E no arco 6, complica mais ainda, porque ela sente ciúmes do Subaru e ainda demonstra um pensamento de não querer compartilhá-lo com mais ninguém. Porém, essas palavras e pensamentos no arco 5 e 6, por si só, não descartam totalmente a possibilidade de, no futuro, a Emília aceitar a Ren como segunda esposa do Subaru. É difícil, eu mesmo não acredito que ela vá aceitar, mas ainda existe a possibilidade. No arco 5, fica nítido a defesa da união monogâmica, mas lembre-se que naquela hora ela estava se referindo às 50 pessoas que não se amavam. Se houver uma conversa entre as duas, a Emília estará tratando com uma mulher que ama o Subaru e que fez muito por ele. E apesar de tudo que ela expressou no arco 6, quando a Emília e a Ren sentarem para conversar sobre o Subaru, a Emília vai descobrir tudo que a Ren realmente fez pelo Subaru e todo o sentimento que ela tem. E isto pode acabar dando uma flexibilizada no pensamento dela. Eu particularmente reitero que eu não acredito nisto. Na minha opinião, a Emília não cederia. Mas eu não posso afirmar isto com certeza, pelo menos no atual momento da obra. Tudo dependerá do decurso da novel e da eventual conversa entre as duas. Ah, e se vocês estão em dúvida se haverá ou não a conversa entre as duas, saiba que isto não é uma certeza. Entretanto, no arco 4, no terceiro teste da Emília, ela acabou conversando com a Ren. Ela não sabia que era a Ren porque ela tinha esquecido dela, mas ela acabou conversando com ela. E a Emília acaba tendo o pensamento de que no futuro ela queria conversar com a Ren. E o assunto, é claro, não podia ser nada mais nada menos do que o Subaru. Portanto, eu acredito que no futuro é bem provável que elas tenham essa conversa sim, já que houve indícios de que isso vai acontecer. Agora, se vocês me perguntarem a minha opinião se a Ren fica ou não com o Subaru na rota principal, a minha resposta será um não. O que acontece, gente, é o seguinte: mesmo que a Emília aceite a Ren como segunda esposa do Subaru, isto não significa que a Ren necessariamente vai conseguir casar com ele, nem como primeira, nem como segunda esposa. A obra de ReZero pode acontecer qualquer coisa e vários imprevistos. Lembrem-se do autor com quem a gente está lidando. E sem contar que o Tappei já escreveu várias rotas, e duas delas merecem destaque, que é a rota da luxúria e a rota da preguiça. Embora a rota da luxúria tenha sido uma zoeira por parte do Tappei, a gente já pode descartar um final raro em ReZero. É algo que não combina nem um pouco. E eu não consigo ver a Ren ficando com o Subaru na rota principal, uma vez que ela já teve uma rota só dela. O autor mesmo já fez uma rota alternativa do Subaru casando com a Ren e tendo filhos com ela. E na minha visão, a existência dessa rota alternativa diminui drasticamente a chance da Ren ficar com o Subaru na rota principal. E vale lembrar que a rota principal é da Emília, gente. Da Emília e da Sátela. Dessa forma, se o Subaru for ficar com alguém no final, eu não consigo ver ele ficando com outras pessoas além da Sátela ou da Emília. Isto se as duas não forem a mesma pessoa, né? O autor mesmo várias vezes já afirmou isto e inclusive incluiu na própria obra. O final dos meus vídeos não é nada mais e nada menos do que a mensagem que o Tappei escancarou nas nossas caras. Parece que é uma forma dele dizer: não se iludam, pois afinal é sobre isto que essa história se trata. E eu acabo interpretando: ou é com a Emília ou é com a Sátela. E possivelmente, se elas não forem a mesma pessoa, será só com a Emília. E isto acaba me deixando um pouco triste também, né? Sabe como é. Mas finalizando, a Ren não ficando com o Subaru não significa que ela terá um final infeliz. Por enquanto, a gente não consegue imaginar um desfecho da Ren sem o Subaru. Mas para quem está acompanhando a novel, sabe como está sendo um mar de imprevisões.
O Tapei pode estar preparando e reservando um desfecho melhor e mais feliz para Ren, independente dela estar com o Subaru ou não. E assim eu espero, pois eu desejo que a Ren, independente se ela for casar com o Subaru ou não, seja feliz. Ela é uma personagem que eu gosto bastante e espero que ela tenha bastante destaque nesses próximos arcos. Este foi o vídeo que eu acabei contando sobre a cena cortada da novel que a Ren acabou propondo ser a segunda esposa do Subaru, e eu acabei trazendo algumas suposições sobre o tema. Eu já tenho vários vídeos sobre ReZero, curiosidades, side stories, diferença entre a light novel e o anime, mas de vez em quando eu trago vídeos de outras obras também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isto que esse canal se trata.